Olá a todos, está começando mais um Cá Entre Nós, o videocast que é uma realização do Centro Acadêmico de Medicina São Caetano, CAMESC. Meu nome é Rodrigo Aciar Santos Ortega, sou apresentador desse programa, atualmente sou aluno do 7º semestre de Medicina do curso e eu tô aqui hoje para Entre Nós com os alunos da quarta etapa, quarto semestre. Como co-apresentador comigo, eu tenho o aluno Enzo que vai estar auxiliando aqui com as perguntas. Olá, muito prazer, eu sou o Enzo, tenho 20 anos, eu moro em Mauá. Sou estudante da quarta etapa de Medicina e esses são os meus colegas, o Cauê. Bom dia, eu sou o Cauê também, sou da quarta etapa também, moro aqui em São Caetano, tenho 19 anos. E o Múcio. Sou Múcio, 27 anos, aos 22 me dediquei ao vestibular para estar aqui hoje e medicina sempre foi o meu sonho. É isso aí, o Cauê falou bom dia, né, que a gente tá gravando cedinho, pra quem não sabe, a gente tá num domingo aqui, 8 da manhã, agora já são umas 10, mas olha... É isso aí, coragem, né, para estar aqui e para poder falar um pouquinho do que é a experiência de ser um aluno do quarto semestre de Medicina da USCS, né? Alguém já quer começar falando um pouquinho de como é que foi essa impressão de mudar do terceiro para o quarto? Todo mundo tem esse tabu na nossa faculdade, que assim, quarto semestre é o mais cansativo, é o mais exaustivo, então se o Cauê quiser falar um pouquinho como é que foi esse baque, essa pressão da mudança de um semestre para o outro. Certo, eu acho que não é só um tabu, eu acho que é verdade mesmo. É um dos, eu acho que até agora o pior semestre em questão de conteúdo mesmo. E foi uma mudança muito brusca, até porque até terceiro semestre a gente tinha muito conteúdo sim, só que ainda dava para conciliar, né? Dava para ter essa conciliação de conteúdos, tinha tempo para descansar também, e era muito mais questão de livro mesmo, né? E eu acho que quando eu cheguei na quarta etapa, exige muito mais parte clínica, raciocínio clínico, sem contar que é uma demanda de conteúdo assim gigantesca, de domingo a domingo estudando todos os dias, então é bastante coisa. E o Cauê foi um baque muito grande. E o Cauê que é atleta da nossa faculdade, né? Jogador de futsal aí do time da faculdade, né? Então... Sim. E o Múcio também trabalha, né? Como é que tá sendo pra você com essa dinâmica? Agora eu tô dedicado somente à faculdade, né? E assim como o Cauê falou, esse volume de matéria recai sobre o aluno dele pensar o seguinte: não dá para me acumular. Então, realmente, algo que eu falei até pros bichos que entraram agora, valorize muito a propedêutica desde o início. Desde as coisas mais simples, desde uma palpação de abdômen, a algo muito mais específico lá da fisiopatologia. Então, se você valorizar os pontos assim ao longo dos semestres, vai amenizar na quarta etapa de certa forma. Isso, porque o nosso método de ensino é PBL, né? O Problem Based Learning. Então, é um método em espiral. Se você, desde o começo, estudar e entender bastante o conteúdo, chega na quarta etapa, que o volume é bem mais denso, fica mais fácil de entender todos os conceitos por trás. E eu só queria falar também que o Cauê falou que é o semestre mais difícil e realmente é. Porque a densidade de conteúdo é muito elevada e, além de ser muito conteúdo, é um conteúdo complexo. Então, não é fácil. A gente pode até pensar, bom, a quarta etapa vai ter muito conteúdo, mas vai ser mais fácil. Mas, na verdade, não. São conteúdos complexos, envolve câncer, né, neoplasias malignas, envolve saúde da mulher, então... Endocrinologia, que é a terceira unidade curricular também é pesado, né? Então, são conteúdos difíceis, tudo junto nesse semestre. Então, é justamente por isso que a quarta etapa é a pior, que a gente sempre fala. Então. E o primeiro contato que vocês têm na semana, pelo menos na minha época, na segunda-feira de manhã, já era habilidade de emergência, né? Que já é um bom dia, né? Isso. Já é assim, vamos acordar. Então, como é que tá sendo pra vocês? Porque vocês já tinham habilidade de emergência antes, só que não com essa cobrança, né? Não com esse peso. Como é que tá sendo pra você, Enzo, essa mudança? Começar a semana já com esse susto. Então, é muito legal porque a professora ela é bem rígida e ela demanda muito conhecimento. Então, se você chega na aula sem saber nada, você acaba passando vergonha. Então, é um estímulo para estudar, porque se você chega e não sabe nada, fica estranho, sabe? Eu não me sinto bem fazendo assim. E a demanda clínica também, como o Cauê falou, é totalmente diferente. Na terceira etapa, a gente tem uma habilidade de emergência muito superficial, mas para saber como é que funciona o BLS no geral. E aí, na quarta etapa, é o ATLS certinho, seguindo passo a passo. Então, é o conteúdo certo que a gente tem que saber dos manuais. O que você acha também, Cauê? Concordo plenamente. Quando eu estava na terceira etapa, eu acreditava que, nossa, eu tô em emergências. Mas quando eu cheguei na quarta, eu falei, não, isso aqui é emergência de verdade. Então, é uma mudança grande, assim, mas muito legal. Como o Enzo falou, a Aline, que é uma das professoras de emergência, junto com a Pamela, elas são duas professoras maravilhosas, assim. Eu acho que elas têm uma sabedoria, assim, gigantesca do conteúdo.
Mas é o que ele falou, exige muito da gente, né? Se você não estudar antes, você vai chegar lá e vai ficar brisando realmente na aula. Então, é importante estudar antes, mas você ter a noção depois de uma aula que, chegar um paciente assim, eu vou saber tratar e não vou deixar ele morrer, é satisfatório. Então, acho que é uma das matérias mais interessantes, para mim, pelo menos. Eu acho que a matéria de emergência, olhando a quarta etapa, é como se fosse uma prova que ela tem pesos. E eu vejo a matéria de emergência com um peso maior. Por mais que você consiga passar por essa matéria, você sente a responsabilidade, até mesmo como médico, como estudante de medicina, de saber aquilo ali. Por mais que você não vá ser um emergencista. Então, eu acho que o que pesa muito e acaba dificultando também, que a gente sente o peso dessa matéria e a importância de dominar ela. Então, é muito importante mesmo, porque, como o Enzo falou no começo, né, a gente tem BLS e ATLS, que é o Basic Life Support, que é o suporte de vida básico que a gente tem que saber, e o ATS, que é o Advanced Trauma Life Support. Então, suporte de vida avançada para quem sofreu um trauma. Imagina, a pessoa sofre um trauma, um acidente sério, a gente tem que saber exatamente o passo a passo a seguir, como é que a gente vai ter que comandar, né? Então, isso é uma coisa que está se atualizando. De 2023 para 2022 Sim. teve mudança. Então, isso faz parte que incluíram um passo a mais, né? Que a gente tem que ter cuidado também quando a gente está atendendo antes do hospital. Então, esse tipo de coisa, o aluno de medicina tem que estar sempre sabendo o que está acontecendo, o médico tem que estar sempre se atualizando, né? Então, emergência e urgência é uma coisa que já deixa a gente alerta logo no começo da semana, na quarta etapa, né? Com certeza. E qual matéria que vocês têm junto, né? Que metade da turma está de um lado e metade está do outro. Divide com o morfinho. Morfinho. E como é que está sendo essa mudança do morfinho para a quarta etapa? Que na quarta etapa vocês estão concluindo o segundo ano da faculdade, né? Sim. Então, o que vocês estão tendo na integração clínica morfuncional? Que é, toda a parte de análise clínicas, também tem a parte do laboratório, de anatomia, histologia. Como é que está sendo, Cauê? Começando a falar um pouquinho do morfinho, né? Que seria uma subdivisão desse morfo grandão, né? O morfinho, até a terceira etapa, era mais parte de anatomia mesmo, né? De ver peças cirúrgicas, peças anatômicas, essas coisas. Enquanto hoje a gente fala muito mais de patologia e de radiologia, né? São os dois conteúdos focados. Eu acho que ajuda bastante a conciliar com o morfo, né? Uma das coisas que a gente fala bastante é a questão do tempo das aulas de morfo, né? Para conciliar tanto anatomia, como patologia, como radiologia, né? E a parte, às vezes, de histologia também, né? Que acaba entrando com patologia. Então, você ter essa subdivisão do morfinho é interessante para você poder consolidar. Porque os assuntos acabam batendo, né? Então, você acaba tendo até 2 aulas, uma mais positiva, outra mais prática. Acho interessante nesse sentido. Então. E assim, a quarta etapa, a gente fala da espiral do conhecimento, né? É uma volta nova da espiral para a segunda etapa. Porque a gente tem fisiologia quando a gente está no segundo semestre. Aí, no quarto semestre, a gente vai ter de novo todos os sistemas, só que prejudicados por uma neoplasia, né? Então, como está sendo para você, ô Múcio, essa volta na espiral? Tipo assim, tá retomando a anatomia, só que pensando agora, não é o sistema cardiorrespiratório. É um sistema cardiorrespiratório que tem ali um tumor de Pancoast, por exemplo, né? Que é um passo a mais. Olha, até nesse ponto de morfinho, tá sendo assim um ponto até de mais, vamos dizer, sossego, de conforto, porque a gente, como aluno de PBL, a gente tem que se debruçar sobre o livro, sobre o tratado. E tem certos insights que a gente tem dificuldade de chegar, né? Que são, às vezes, insights clínicos ou de experiência mesmo. Então, nesse ponto, a professora de patologia está sendo fundamental, assim. Consegue desenvolver mecanismos, né? E até agora, puxando para a oncologia, que tem mecanismos diversos, né? Da oncogênese, que às vezes a gente precisa de ter um debate e de um olhar médico, de um olhar de um especialista mesmo. Quando a gente, pensando num clínico que vai olhar uma lâmina, ele tem que ter uma analogia mais clínica para ele não simplesmente se perder naquela matéria. Então, acho que até uma dificuldade nossa, quando a gente vai, às vezes, olhar a patologia, por exemplo, a gente está se debruçando sobre os critérios de diagnóstico, exame, imagem e etc. E quando a gente vai olhar a lâmina, a gente fica um pouco desolado. Então, nesse ponto, está sendo um divisor de águas, a professora consegue unir esses dois mundos. Eu acho que foi fundamental essa matéria nesse momento. Então. E a gente também vai ter análises clínicas terapêuticas, vai tratar muito de quimioterapia, vai tratar também desses assuntos, assim, que a gente tem que saber, mas a gente vai, né, o que é quimioadjuvante, né, adjuvante, não são assuntos que a gente está falando de fármaco, só que eu vejo que é diferente, né, falar de um antibiótico e falar de um quimioterápico, né, então como é que está sendo essa dinâmica para você, Enzo, dentro do ACT? Então, o ACT é basicamente os fármacos, como você falou, e, na verdade, o que eu acho fundamental do ACT é que com a clínica que você consegue pegar de outras matérias, né, da tutoria, de morfo, a farmacologia, ela une tudo, porque você sabendo como é a fisiopatologia, é só o ACT te dá os mecanismos farmacológicos que melhor cabem para tratar cada doença, então...
E também tem a parte de análise clínica, né? Vocês vão aprender leucograma, desvio à esquerda, desvio que ele está escalonado ou não escalonado. Sim, isso eu usei no internato. Peguei um hemograma de um paciente que tinha leucemia e eu soube ter uma noção do que estava acontecendo ali, entendeu? Isso. Então, E uma mudança muito significativa em STT que a gente teve foi com relação ao caderno do internato. Então, todo semestre a gente fazia um caderno do internato que se refere a colocar os fármacos do Rename nesse caderno para a gente usar futuramente no internato. E agora, a dinâmica que a gente tem é fazer o caderno para aplicar em casos clínicos. E isso é fundamental, porque desenvolve um raciocínio de verdade, né? Coisa que a gente só fazia o caderno para entregar e realmente ganhar nota, agora a gente tem funcionalidade, tem utilidade. Então, foi uma adição muito boa que eles fizeram. Foi um ganho, né? Foi um ganho. E o raciocínio clínico também tem uma assim, como é que eu posso dizer? Um passo a mais quando a gente está falando de habilidades médicas, né? Porque vocês vão começar a tratar raciocínio clínico dentro de patologias que são muito silenciosas, né? Vamos falar de insuficiência cardíaca, vamos falar de apneia obstrutiva do sono, vamos falar de síndrome do túnel, como é que é? Essa daqui que... Desfiladeiro torácico, né? Que são coisas que, assim, você olha para um paciente, de cara você não vê, né? Tem que saber coletar essa história. Então, como é que tá sendo habilidades médicas para você, Cauê? Nesse sentido, de coletar essas informações de doenças mais silenciosas, né? Eu acho muito interessante, porque até os semestres anteriores, né? A gente brincava mais na semiologia mesmo, né? Em como fazer o exame físico. Mas talvez não focava tanto em como que o exame físico iria ajudar a diagnosticar algum problema ou a ter alguma hipótese diagnóstica, né? E a partir desse semestre, o semestre anterior também, porque já tinha ali a entrada do Egídio e da Ana Piccolo, né? Mas esse semestre principalmente entender doenças que são comuns na sociedade. Por exemplo, hipertensão. Não entender só como que eu vou medir a pressão do paciente, porque isso acaba sendo uma prática até que fácil, em comparação com o restante, né? Mas entender classificação, entender realmente quais são as possíveis complicações para esse paciente, entender algumas formas até classificação voltada para a terapêutica também. E aí, quando você aprende tudo isso, chega na aula estudada, né? Porque isso é um ponto importante que eu queria ressaltar também. As aulas de habilidades médicas hoje em dia, se você não estudar antes, você não consegue entender nada. É basicamente isso. Se você não estudar, você não tem um conhecimento prévio, você não vai conseguir entender o que o professor vai estar falando, né? Mas se você dá uma leve estudada ali, uma breve estudada, você consegue chegar na aula, entender o que ele está falando. E quando for para a sala de prática mesmo, que são aquelas salinhas, laboratórios, né? Conseguir desempenhar da melhor maneira possível, seja com um boneco, seja com um ator. Então, desenvolver essa prática, eu acho que a gente nunca teve tão a fundo quanto esse semestre mesmo. Então, e importante que você trouxe isso, porque o Múcio tinha falado há um pouquinho de tempo atrás sobre a questão de escala de prioridade, né? Como é que você colocaria nessa escala de prioridade que você colocou com uma prioridade maior para emergências, essas habilidades médicas agora? Olha, eu incluiria ACT e habilidades médicas como as matérias que mais trazem a gente para a realidade clínica do médico. E instiga a gente a ter o raciocínio clínico mesmo. Como, seguindo o que o Cauê disse, a gente tem que ter ali, por mais que habilidades médicas não é necessariamente estudar previamente, a gente tem que estudar um pouco previamente. Porque são conteúdos, apesar de ter uma estatística, uma epidemiologia muito grande na população, são conteúdos que a gente tem uma profundidade boa de teoria e tem que ter um raciocínio teórico por trás para explicar, para justificar mesmo aquele exame, aquela intervenção que a gente vai ver. Porque não se fica simplesmente fazer por fazer. E eu acho que isso é um ponto muito negativo, fazer por fazer. Porque a gente... Uma fala até de uma professora, a professora Débora falou pra gente, quando você vai pedir um exame, o que você espera? Se ele vir alterado, e aí? O que você vai fazer, né? Então, essas duas matérias, essas duas frentes, eu acho que trazem muito isso. E você falou da professora Débora, né? Agora, no quarto semestre, a gente tem mais professores médicos na tutoria, né? Exatamente. Isso dá um peso diferente, né? Porque, assim, por mais que todos os professores da tutoria são professores competentes e tudo, é interessante ter o ponto de vista médico, né? Mais objetivo. Isso, sim, porque dá um ganho clínico mesmo, dá um ganho clínico. E esses professores médicos, inclusive, que entram na tutoria, eles dão aula pra gente de habilidades de ginecologia e obstetrícia. E só para elucidar para vocês como funciona, a gente tem aulas com os monitores. Então, os professores, eles ficam... eles avaliam, basicamente, a aula dos monitores. Os monitores que são estudantes, né? Monitores acadêmicos. Que são estudantes de medicina dos outros de etapas avançadas. E, além dessas aulas com monitores, nós temos também a apresentação de seminários. E os seminários são nós mesmos alunos da quarta etapa que produzem. Então, por isso que é muito importante, como o Cauê falou, habilidades médicas é a matéria que tem que ter estudo prévio, senão ela não faz sentido. Não tem como você ser selecionado. E importante dizer que o professor seleciona aleatoriamente. Sim.
Então, Isso causa um climão? Na minha época, não. Sério? Não era, não? Na minha época, era separado no começo do semestre os grupos. Então, tipo assim, eu sabia que ia apresentar aula sobre... a minha aula foi sobre colpocitologia oncótica, colposcopia Caramba. e anátomo patológico da coleta, né? Como faz análise Mas laboratorial. você sabia, né? Eu sabia. Eu cheguei lá com uma aulinha produzida, eu sabia que ia apresentar, eu tinha preparado a aula e era eu naquele dia. O nosso é mais difícil nesse agora sentido. mudou. Aumentou Agora, a exigência. todos os seminários você tem que ter feito, né? Então, tem lá, tal dia vai ter seminário de tal coisa, tal dia de tal coisa. Fazer todos os seminários e na hora ele escolhe um grupo para apresentar. Isso. Então, contribui ainda mais para a demanda alta da quarto semestre. Mas, de certa forma, se for pensar a fundo, até é interessante a proposta deles. No sentido de que, pô, esse seminário eu não vou fazer. Então, você acaba priorizando outras coisas e não entendendo aquele conteúdo. A partir do momento que você tem que fazer todos, você acaba estudando um pouco mais todos, né? Então, a proposta é interessante, só não sei se caberia tanto nesse semestre, né? Justamente pela grande demanda. A proposta é interessante, concordo, mas até olhando para a justificativa dos professores, que é da seguinte forma: os alunos têm que chegar preparados, independente do conteúdo, não como um grupo para apresentar, né? Cada integrante apresenta um tema, mas de forma randomizada, que eles até colocaram pra gente que poderia, na dinâmica, trocar o aluno, pedir pro aluno apresentar tal tema. Mas, falando a verdade, pensando como aluno, a gente já tem uma série de conteúdos ali para estudar ao longo da semana. A gente vai encaixando momentos na nossa vida ali para poder dar conta disso, que é denso. Então, a gente divide o seminário, né? A gente chega... E isso cria um climão, assim. Antes até engraçado de ver. A gente ri depois que nosso nome não foi escolhido, mas... Mas antes, até ser escolhido... A atenção ali é eu fico máxima. pensando, cara, vocês não têm noção. Hoje eu tô no internato, eu já passei pelo ciclo de ginecologia. Sim. Você vê uma paciente despida na sua frente, naquela posição assim, que ela tá exposta, a gente tem que aprender a se expor primeiro, né? Primeiro a gente se expõe na frente dos alunos, pra depois a gente saber como é que é a exposição, não é? Com certeza. Fazendo uma analogia, uma metáfora, primeiro a gente tem que saber o que é exposição, pra depois a gente poder ter respeito com o paciente que tá se expondo também, pra gente poder auxiliar, né? Sem dúvida. Então, eu acho que eles não pensaram nisso, Não. mas é um aprendizado. É um aprendizado. aprendizado. E a dúvida que fica é, a gente tem aula com os professores ou não, né? Assim, a gente tem algumas práticas e nas práticas eles ficam transitando nas salinhas. E aí, se eles veem que você está interessado, eles começam a falar um pouco do conteúdo. E mais agora, né, pro final do curso, que a gente está tendo um pouco mais da atuação deles de aulas. O que é muito bom, porque qualquer fala do professor já é melhor do que você ficar... Eu acho que você pegou uma palavra-chave, interesse. Interesse. Se você demonstrar interesse, falar, eu não entendi isso aqui, vem aqui e me explica. Eles explicam. É. Agora, se você ficar Isso mesmo. tranquilo na sua, esperando eles terem iniciativa de ensinar, vai ser complicado, você vai ficar com dúvida. Então. Por isso que realmente o método é ativo, tem que ir atrás, né? Isso. Não adianta ficar reclamando, ficar chorando, tem que ir atrás dos professores e perguntar as dúvidas, tem que tirar as dúvidas mesmo. Até nesse ponto, até tem um agradecimento que eu deixo muito grande. Até meus colegas de turma, né? Eles estão aqui, fizeram parte do meu grupo desde o início. Me ajudaram muito nesse sentido, porque eu já tenho uma formação que é de veterinária. E para mim foi muito dificultoso me adaptar ao PBL de início. Então eu deixo até para quem está entrando agora, quem tem interesse de entrar na USCS, você tem que ser muito curioso, tem que ser muito ativo. Mas você também, às vezes você não tem uma personalidade para isso. Então se apegue a um grupo que te ajude nesse sentido. Porque o PBL vai te mostrar muitos desafios, mas é mais uma nova etapa. Quando eu me deparei com essa nova modalidade, eu pensei, eu já passei pelo tradicional. Tudo bem, eu me formei, deu certo. Agora é uma nova dificuldade, uma nova barreira e eu vou superar isso. Você tem que olhar com uma forma de superar isso e com uma forma que isso pode trazer aprendizado. Isso. E engrandecimento também como aluno e como futuro profissional médico. É isso mesmo, tem que ser ativo. Agora falando um pouco da tutoria, a tutoria, para mim, é a matéria que mais integra tudo, né? O que vocês acham? Eu concordo. Inclusive, naquela ordem de prioridade, eu acho que eu colocaria tutoria no mesmo nível que habilidades médicas ali, e depois a CT. Porque eu acho que, pelo menos a matéria que eu mais estudo semanalmente é a tutoria. Porque acho que você consegue integrar tanto o entendimento dos processos fisiopatológicos e etc., quanto pegar a conduta das habilidades médicas, quanto pegar o tratamento do ACT, né? Então, concordo com você nessa parte de integração. E é um momento ali que a gente fica o dia inteiro tendo tutoria, né? Acho que a maior carga horária semanal é a própria tutoria.
Então, talvez uma das prioridades seja a tutoria, pelo menos ainda mais nesse semestre, né? E a tutoria que ela tá junto no nosso semestre com o TBL, né? Que Sim. é o Team Based Learning, né? Que é aprendizado que a gente faz em grupo, discussão dos assuntos antes de acontecer, né? E como é que tá sendo? Eu não lembro, pra falar a verdade. Eu acho que é principalmente a Lígia, né? Que dá essa aula pra gente no quarto semestre. Como é que tá sendo pra vocês essas dinâmicas do quarto semestre aí de TBL? Olha, fazendo analogia ao TBL, a tutoria, né? Para mim, a tutoria é o que mais funciona, assim, na metodologia PBL, né? Porque instiga muito a abertura, realmente deixa a gente muito curioso. Estudar mecanismo fisiopatológico é muito legal, porque vai te embasar na clínica depois. Então, para mim, é o que mais funciona, é o que mais dá motivação mesmo. A gente tem que ter motivação além da disciplina. Então, é o que mais me ajuda, assim, no PBL. E agora, olhando para o TBL, eu tenho uma bronca com o TBL, assim. Tem TBLs muito bons, mas é uma estabilidade, não é uma linha crescente, igual eu via em alguns semestres, por exemplo, no terceiro, que acho que os TBLs eram bem coerentes, bem complementares, né? Mas o TBL, ele ajuda muito com conteúdo teórico. É verdade. A minha bronca mesmo era de ser mais paralelo, né? De os conteúdos contemplarem, tipo assim, isso não foi debatido de forma tão clara, porque foi até uma queixa da professora Débora quando a gente estudou leucemias. Ela falou, olha, pessoal, tá faltando esses pontos. Aí eu falei para ela, professora, eu estudei o tratado e eu não consegui chegar nessas conclusões. Então, realmente, o teu profissional médico ali, ter algum especialista da área, às vezes é fundamental para a gente chegar num debate e numa conclusão que traga aquele raciocínio clínico para a gente. É um apoio que auxilia a gente a fazer direito, né? Exato. Falando em fazer direito, tem o core currículo que é sobre direito também no quarto semestre. Né? Então, verdade. Como é que tá sendo isso, essas aulas de direito no core currículo? Eu particularmente, eu gosto muito do professor Robinson, eu gostava muito das aulas dele. E a gente tem uns vieses que a gente não vai ter nos outros cores, né? Então, como é que tá sendo para vocês essa dinâmica? Bom, as aulas de direito, geralmente elas funcionam da seguinte forma. O professor, ele dá um tema, ele sempre posta um conteúdo prévio no Classroom, e aí a gente lê esse tema, ele dá um tempo pra gente fazer uma atividade, e no fim ele discute, a gente entrega essa atividade, e é basicamente isso. O tema mais impactante, pelo menos para mim, que a gente está vendo agora bastante, é judicialização. Então, é importante, sim. Esse core, para mim, está sendo, na verdade, o melhor, assim, em questão de importância. E quanto a vocês acham também? E eu acho que uma coisa legal é que, assim, a gente fala muito da questão da prioridade, né? E aí você fala, pô, talvez o core não seja uma prioridade muito grande. E justamente por isso que você não tem tantas tarefas fora da aula, né? Ele tenta dar um material para você ler previamente, mas dá um tempo na aula, discutir na aula, né? Então, você não precisa se preocupar em, eu vou ter que não estudar para tutoria para estudar para core fora de casa. Justamente porque a discussão, o conteúdo fica mais na aula, né? Então, você consegue também equilibrar essa questão das demandas. E como a gente falou, essa parte principalmente do direito em saúde, né? Questão que hoje em dia afeta muitos médicos, né? De questão de saber o meu direito e o meu dever como médico, né? Então, interessante nesse sentido também. E talvez um dos cores mais funcionais, assim, que mais se aplicam à nossa prática clínica. Sim. Isso, e só mais uma coisa também importante, que é uma das únicas aulas que estimula a gente a escrever. Então, faz com que a gente use as nossas técnicas de redação, que geralmente a gente não usa muito no dia a dia, né? A prova é escrita, inclusive. A prova é escrita, então isso é importante, porque na faculdade de medicina, no geral, a gente não escreve tanto, a gente não faz textos, né? Uhum. Então a gente acaba perdendo um pouco essa habilidade. É verdade. E assim, até pensando do ponto de vista da judicialização da medicina, você tem uma anamnese bem escrita, te salva de um tanto de problema jurídico. Verdade. Né? Eu conheço a história de uma professora que ela estava fazendo anamnese, ela fez questão de colocar no prontuário as informações que o paciente tinha passado, e aí o paciente depois teve um problema de saúde que poderia estar relacionado com uma indicação que ela não deu. Ela falou, olha, você tem essa condição, você tem que parar de usar tal medicamento. Aí o paciente não parou de usar por conta própria, e aí ele teve um problema de saúde justamente por aquilo. Imagina o problema que ia dar para ela se ela não tivesse colocado aquilo bem escrito. Ela colocou. Bom. Então, é um jeito da gente se prevenir, porque a gente aprende, né? A diferença de culpa e dolo, né? E na culpa, a gente não pode ser negligente. Não colocar alguma coisa, não perguntar alguma coisa é uma negligência, né? Sim. Então, a gente tem que saber o que a gente está fazendo, isso é bem legal. Eu acho que nesse momento a gente sai um pouco lá de olhar só para a bioética e somente para erros médicos. E a gente começa a olhar isso na aplicação médica, nos casos médicos, né? E o professor, ele traz bastante isso. Ele traz muitos casos da realidade, né? E assim, nesse ponto da redação, eu achei muito fundamental, porque individualizou, né? Cada aluno, apesar da matéria ser a mesma, ele tem a sua forma de se expressar. E o professor, acho que foi bem justo na avaliação e ele conseguiu fazer uma ponte com o SISUS, né? Teve conteúdos do SISUS, que são, assim, básicos, fundamentais, que todo aluno pode dominar.
Então, acho que foi muito bom. E o SISUS, que são as competências integradas ao Sistema Único de Saúde, é um assunto que a gente pode conversar também, que a gente não falou do quarto semestre, né? Então, certeza. como é que está sendo essa integração teórico-prática? Como é que está sendo as aulas? Como é que está sendo a vivência na UBS, que a gente tem também dentro do SISUS? Isso. O SISUS mantém a mesma linha, né, de todos os semestres. Então, é aula invertida. A gente tem a abertura, como se fosse uma tutoria, depois a gente estuda em casa e responde as perguntas. Tá tendo até que bastante aberturas e fechamentos juntos, por conta da grade, né, que tá apertado. Mas é basicamente assim. E tem integração sim, porque, por exemplo, em câncer, que a gente estava vendo, a gente via as linhas de cuidado, né, do câncer no SISUS, então... Rastreio. Como é que o rastreio dentro da saúde pública, né? Isso. Importante. Então, tem a integração. O que vocês acham, pessoal? Eu acho que foi um dos semestres, assim, os módulos que mais integraram, né? Essa parte do SISUS. Por exemplo, primeiro módulo, oncologia. E no SISUS tinha toda a parte de rastreio, da linha de cuidado. Então, que você usava, inclusive, na tutoria. E com certeza levava para a vida, né? Então, acho que foi um dos SISUS, assim, mais importantes, mais relevantes dentro do nosso cotidiano, né? Essa integração, acho que é algo que é muito fundamental e quando acontece, dá certo, é de as matérias estarem no mesmo momento, debatendo o mesmo tema. Com essas abordagens, seus olhares diferentes, mas quando isso acontece, que não é sempre, mas quando acontece, dá muito certo. A gente já consegue ter um conforto maior na hora de estudar, porque a gente está revendo conceitos. Isso, e sobre as UBSs, uma coisa que fica muito evidente é a participação nas consultas, né? Então, conforme a gente vai avançando, a gente participa em consulta, vê mais casos, e é isso que a gente quer, né? Enriquecer a nossa prática clínica. E na quarta etapa, como é muito conteúdo, eu sinto isso. Às vezes a gente se perde um pouco na clínica, da nossa anamnese, do nosso exame físico, porque cada pessoa que estuda tem a sua ordem, né? De como vai fazer as perguntas, e às vezes você acaba se perdendo um pouco. Pelo menos é assim que eu me senti. Vocês também se sentem um pouco assim? Antes de falar disso, uma coisa importante é que, chega no primeiro semestre, você aprende a anamnese inteira, exame físico, você fala, será que eu vou ter que fazer tudo isso na minha consulta? Então, quando você começa a ter mais contato com o médico e você vê que você tem que selecionar realmente quais perguntas você vai fazer para cada paciente, não fazer tudo, dá um alívio melhor, né? Uhum. E eu acho que a UBS também é importante aprender o próprio sistematização, né? Aprender a mexer no sistema, colocar em prontuário, porque a gente não tem esse contato na faculdade, né? Mas na UBS mesmo. E aí, quando você consegue entender isso, consegue entender como funciona, pelo menos aqui em São Caetano, eu acredito que em São Paulo, hospitais seja diferente o sistema, e é por isso que tem essa integração, né? Mas pelo menos entendendo aqui, ter esse contato cada vez mais frequente é muito importante. E fazendo um adendo, semestre passado teve aquela crise de dengue, né? Sim. E a gente tá no terceiro semestre, a gente não ficava tanto com o médico, mas com o enfermeiro mesmo. E o Mus tá no mesmo UBS, e a gente ficou na linha de frente ali, né? Então, o nosso enfermeiro preceptor, né? Ele às vezes abria 2, 3 salas e deixava, né, a gente acendendo, né? A gente mostrou para ele que a gente tinha essa capacidade, tinha esse potencial. Então, ele ficava circulando, mas a princípio a gente que conduzia as consultas. Isso. Então, foi muito interessante, porque mesmo que era uma consulta mais simples ou mais direcionada para dengue, você tinha esse contato com o paciente e conseguia, assim, perder qualquer vergonha que você poderia ter, conseguir aumentar a habilidade de comunicação, enfim. E aí, quando você chega hoje, no quarto semestre, que você já tem um contato melhor com o médico, a consulta mais consultas médicas, eu acho que foi um ponto importante ter essa evolução constante, né? Para chegar com o médico hoje e conseguir fazer uma consulta, conseguir conduzir, conseguir discutir um caso clínico, né? Sim, e integrando essa questão da prática com a teoria, dentro do SISUS, vocês tiveram rastreio de câncer dentro da mulher, né? Câncer de mama, colo de útero, e passou agora outubro, né? Sim. Então, vocês chegaram a ter alguma vivência do Outubro Rosa, algum atendimento específico nesse sentido? Conseguiram colocar em prática algo que vocês viram no SISUS de rastreio para esses tipos de patologia? Como é que foi isso, Múcio? Olha, na UBS tá agora, junto com os internos, né, e com o médico, tá sendo fundamental. É engraçado que a gente vê, de fato, os casos que a gente discute na tutoria. E é muito legal, porque a gente relembra conceitos. E no ponto que o Cauê falou do sistema, o meu maior medo na hora de estar na UBS e ter que atender alguém, não era saber o que perguntar ou o que fazer, era de mexer no sistema. Então, eu acho que aprender essa dinâmica, a gente passar desde o momento do acolhimento, da triagem, para estar agora na quarta etapa, foi fundamental estar com o médico, porque a gente começa a sedimentar o conteúdo. E saber por que a gente está perguntando nesse ponto do rastreio. Histórico familiar, história patológica pregressa, saber o rastreio que depende de fatores de risco e aqueles que não dependem, que é o caso do pré-natal. Então,
tá sendo muito legal mesmo a parte da UBS. Acho que é o ponto mais positivo, no meu olhar, na quarta etapa. Legal. Isso, e com relação a esses rastreios, a gente vê muita conduta errada, porque a gente sabe que é naquela faixa etária, por exemplo, o de mama, de 50 a 69 anos, bianual, e às vezes vê uma mulher sem indicação nenhuma, que não tem fator de risco familiar, com 30 anos fez a mamografia. Então, é muito importante essa prática que a gente está tendo nesse semestre. Eu acho que nisso mostra o nosso raciocínio clínico, né? Mostra que, de fato, a gente está conseguindo absorver o que está sendo debatido lá em ACT, em habilidades médicas. Isso. É isso aí. Bem, pessoal, a gente já está chegando no final do tempo aqui do programa, que a gente está proposto a fazer. Né? Eu sou grato à presença de vocês, achei muito boas falas, colocações. Quero saber se vocês têm uma mensagem final para passar pro pessoal. Pode ser do quarto semestre, pode ser da vida mesmo. Assim, eu acho que quem estiver na terceira etapa, chegando na quarta, vendo esse vídeo, às vezes precisa de uma mensagem de apoio, né? Então, quem quiser trazer uma palavra de apoio, de incentivo, aí é bom. Bom, para qualquer um que chegar na quarta etapa, vai ser muita coisa para fazer, então realmente não desistam. Às vezes você não vai conseguir estudar previamente para todas as aulas, isso é normal. Até os melhores estudantes, no sentido daqueles que se esforçam, mas não conseguem. Então, fiquem tranquilos, façam o que der e boa sorte para vocês. Sim. É difícil, mas não é impossível. Vou falar por mim, às vezes tem momentos que dá uma surtada total, mas faz parte. Então, além do estudo, né, como o Rodrigo comentou no começo, eu sou também atleta do futsal, do futecampo, sou vice-presidente da comissão, então bastante coisa da comissão de formatura, mas dá para conciliar, tá? Tem momentos que você acha que tá no fundo do poço, que vai acabar seu mundo, não vai conseguir dar conta, mas é o que a gente falou, é questão de priorizar mesmo. Acho que é o semestre que você mais tem que aprender a priorizar e saber o que você tem que estudar, o que você às vezes não vai dar para estudar, e tá tudo bem também, faz parte da vida. Então, tenham isso em mente, mas que vai dar certo. No fim, tudo vai dar certo. Olha, eu acho que a medicina, ela não é nossa vida, ela faz parte da nossa vida. Então, nesse sentido, eu acho que na quarta etapa, diante disso que a gente debateu, não deixe de fazer aquilo que te faz bem. Não deixe de treinar, não deixe de sair com seus amigos ou com a sua namorada ou namorado. É uma etapa que demanda muita organização e muita disciplina. Tente se manter motivado com as coisas que te fazem bem. E, acima de tudo, você vai me entender quando estiver lá. Não se importe com tudo. Não se importe com tudo. E entenda, às vezes, até nossos colegas, estaremos em momentos de a flor da pele, estaremos em momentos, né, de muito estresse. E, de certa forma, isso vai nos preparar para a profissão. Vai passar, saiba lidar, aprenda a lidar com estresse. E tenha em mente que você está se formando médico. Agarra essa responsabilidade e vai passar e vai dar tudo certo no final. Perfeito. É isso aí, com certeza. Então é isso, mais uma vez, gratíssimo a presença de vocês. Muito bom ter vocês aqui. Estou feliz com os convidados que a gente pôde ter aqui. E eu também sou grato a todos os profissionais, toda a equipe da ECRI aqui da faculdade, que propicia a gente ter esse estúdio para fazer essa gravação, que é muito importante. Sou grato aos gestores dos cursos que autorizaram a gravação desse programa, que estão incentivando com que a gente tenha esse projeto, com que ele aconteça. Sou grato ao apoio também do Centro Acadêmico como um todo para a realização desse programa. Né? Eu não cheguei a falar, mas temos 3 membros do Centro Acadêmico aqui, então é bom ver o Centro Acadêmico ativo, representando os alunos, faz bem. E é isso, eu espero que tenham aproveitado o programa e que vocês continuem assistindo os próximos episódios. Fiquem bem, um abraço.